Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da plataforma Gabster. Hoje vamos falar sobre a tecnologia de reforma e construção aliada à causa social. Eu sou Otávio Fernandes, gerente de marketing e vendas aqui na Gabster. Para conversar com a gente, temos Cleandro Nilson, CEO da Gabster, referência mundial em tecnologia, que há mais de 10 anos conecta os mais importantes agentes do ecossistema da construção, reforma e decoração, facilitando projetos e expandindo os negócios de empresas que já estão na plataforma Gabster. E também conosco, Fernando Assad, cofundador da Vivenda e entusiasta em processos de inovação social. Após atuar em processos de urbanização de favelas do estado de São Paulo, Fernando notou a oportunidade e a necessidade de se pensar formas alternativas para melhorar a qualidade de vida de brasileiros que vivem em moradias inadequadas. Dessa forma, junto a 2 outros sócios, fundou o programa Vivenda, um negócio social que realiza reformas de baixa complexidade e alto impacto social. Fernando também é fundador da empresa de consultoria Giral Viveiro de Projetos, é graduado e mestre em administração pela Universidade de São Paulo, uma trajetória e tanto que nos permite ter uma visão ampla sobre o tema. E eu vou começando, então, aqui com uma primeira pergunta para o Fernando, e a partir daí a gente vai interagir, né? Fernando, nos conte, então, um pouco sobre o propósito da Vivenda, como surgiu a ideia e qual o alcance do projeto até o momento. Legal, Otávio. Obrigado pelo convite em participar aqui dessa conversa. Bom, a Vivenda nasceu de uma experiência, primeiro de um encontro entre eu, o Lélio e o Jean, que são os meus sócios e os 3 fundadores da Vivenda, e nos encontramos num programa de urbanização de favelas aqui em São Paulo. E resumindo uma longa história, a gente percebeu que tem um componente nesse trabalho de se promover moradia adequada para as famílias de menor renda, que é o grosso do déficit habitacional brasileiro, que é justamente a questão de reformar as casas já existentes, né? Toda vez que a gente pensa em temos um déficit habitacional no Brasil relevante, né, a solução que vem à cabeça da maior parte das pessoas é precisamos construir novas moradias. Só que a gente descobriu que isso não é bem assim. O déficit de produção de novas unidades gira em torno de 7 milhões de unidades. E o déficit de inadequação, ou seja, das casas que já existem, porém que são inadequadas, gira em torno de 25 milhões de casas. Isso, se a gente for falar de uma metodologia específica da Fundação João Pinheiro, que é quem faz esse cálculo do déficit para o governo federal. Só que, por exemplo, casas que não tenham janela, casas que têm umidade, casas que, enfim, tem uma série de outras patologias que não entram nessa metodologia da João Pinheiro, não entram nesse número. Então, existe uma estimativa que, na verdade, no Brasil são cerca de 40 milhões de casas de famílias de baixa renda que já existem e que precisam de melhoria habitacional. Essa turma toda não tem, ou pelo menos não tinha, uma força, um movimento que endereçasse a solução para esse problema. E é para isso que a Vivenda nasceu. A gente nasceu para trabalhar fazendo com que todas as famílias brasileiras, em especial as de menor renda, é claro, possam morar em condições adequadas, e para isso a gente vem desenvolvendo soluções nesse momento de melhoria habitacional, como os arquitetos gostam de chamar, na prática de reformar as casas dessas famílias. Certo, muito bem. E, Cleandro, na sua visão, assim, qual o impacto da tecnologia nesse processo todo de reforma e construção para realizar o sonho dessas pessoas? E já emendo uma segunda pergunta também. Como é que você percebe os benefícios da tecnologia para a entrega final do projeto? Legal, obrigado, Otávio. Obrigado, Fernando, pela participação, trazer o teu propósito e compartilhar com a gente todos os teus desafios aqui, junto com a plataforma Gabster. Bom, quando a gente pensa em tecnologia, chega a ser assustador o potencial que está à nossa disposição, né, como empresas produtoras de soluções de tecnologia, considerando o poder de processamento em nuvem, inteligência artificial, distribuição de informação, conteúdo, a própria metodologia BIM, que vem agora
modificando o processo, colocando totalmente os modelos tradicionais em xeque. São uma série de processos, tecnologias que estão à disposição, mas a tecnologia em si, só ela não vai produzir o benefício por si só, né? E o que a gente vê diariamente a evolução, a necessidade da evolução dos modelos, novos modelos de negócio, novas soluções que vão sendo construídas baseadas nos aprendizados que a gente vai obtendo diariamente com todas as soluções que a gente vem implementando no mercado, né? A gente vê tecnologias que mudaram a nossa vida, como as redes sociais, o streaming, né? Muito baseado em poder de processamento que existe no mercado. E na construção, né? Saindo dos modelos, dos segmentos aí que a gente vê maiores avanços, o da construção é um segmento que só ganha da caça e pesca, né? É o último segmento dentro, né? Praticamente, né? O penúltimo dos segmentos que está aí sedento por uma série de soluções, ou emprego de novas tecnologias, uma nova maneira de pensar e de agir para eliminar os modelos tradicionais e aí propor, claro, benefícios para toda a sociedade. Então, nesse contexto, né, que a gente vê gradativamente muitas empresas e o ecossistema como um todo, desde os produtores de materiais, a indústria, percebendo uma nova maneira de trabalhar, novas oportunidades, né? E vejo que Vivenda é hoje uma materialização dessa disrupção na forma de fornecer serviço, fornecer um produto final, um benefício de uma maneira muito ágil, com redução de custos, né? E com um poder de escala muito grande. É um modelo que faz muito bem uso de diversas tecnologias e diversos modelos, né? Você está utilizando os benefícios do BIM, a conexão, o processamento em nuvem, modelagem 3D, capacitação de arquitetos, uma nova maneira de trabalhar, um framework novo de trabalho, né? Tudo isso baseado em poder de tecnologia, mas somado a uma nova forma de atuação no mercado, né? Acreditamos que com essas modificações, como é esse o exemplo, vamos ter milhares de lares mais confortáveis no nosso dia a dia, né? Olhando no nosso dia a dia e uma forma nova de adquirir, de personalizar, de receber a montagem desses ambientes a partir de agora. Acho que temos aí uma velocidade muito grande de transformações acontecendo no mercado, fazendo uso dos melhores processamentos que a gente dos avanços de processamento em nuvem, né? E do BIM, como estão chegando aí para a gente fazer uso, né, dentro da plataforma, né? Então, conexão, modelo de negócios novos, baseado em grande poder de tecnologia, esse eu vejo que é uma sequência de passos aí que a gente vai estar vendo para a transformação do mercado de agora em diante. Tá certo. Nossa audiência aqui tem sido também de escritórios de arquitetura e profissionais já mais experientes, mas também tem sido de muitos novos arquitetos, engenheiros e profissionais que fazem projeto, ainda se formando, né, ou em cursos de aperfeiçoamento, assim como profissionais de uma série de outros setores, como a indústria, varejo e etc. Então, a pergunta próxima que eu gostaria de botar na roda aí para o Fernando contribuir com a gente, né, nesse entendimento, como talvez parte do nosso público ainda não sabe exatamente o modelo de negócio da Vivenda, pudesse dar uma sintetizada e emendar na resposta dessa perguntinha que eu vou lançar, que é a seguinte, ó. Em relação ao modelo de atuação da Vivenda, como é que você percebe a viabilidade para os arquitetos utilizarem, então, a Vivenda, participarem desse projeto da Vivenda? Bacana, Otávio. Eu vou tentar ser bem breve. A Vivenda passou uma primeira fase de operação tentando provar, e a gente entende que a gente conseguiu provar, que o mercado de reforma habitacional para baixa renda é viável, é possível. Existia
entre muitos, uma ideia de que fazer reforma na periferia e na favela era só trabalho voluntário, extensão universitária, essas coisas. O que a gente dizia é o seguinte: não é possível. A gente tem 69 milhões de domicílios no Brasil, 51 milhões são de baixa renda, ou seja, 75% das casas brasileiras são de famílias de baixa renda, e 41 milhões são de baixa renda e demandam reforma. Não é possível que a gente vai reformar 41 milhões de casas com trabalho voluntário ou extensão universitária, né? Então, esse mercado não só existe, ele é muitas vezes um mercado informal, prioritariamente, mas é o maior mercado da construção civil no Brasil. O que a gente precisa fazer? Qualificar esse mercado, torná-lo mais acessível, tornar a oferta mais qualificada e acessível para a gente ter moradias mais adequadas. A primeira fase de desenvolvimento da Vivenda foi para a gente mostrar isso, que dá para você ter um produto, que no nosso caso é o kit de reforma, que envolve a assistência técnica, material, mão de obra e financiamento, entregando a reforma daquele banheiro, por exemplo, pronto, né? Sendo que a família paga em 30 vezes em parcelas que cabem no bolso, né? Esse foi o grosso, né? Então a gente provou a viabilidade desse produto, que dá para vender, que dá para financiar, que a gente estruturou um mecanismo de financiamento muito inovador. Foi o primeiro título ESG de natureza mais S do Brasil, que foi feito em 2017, né? Enfim, fizemos essa etapa. Agora a Vivenda está numa segunda etapa, que é, uma vez provada que a solução é boa e é eficiente, a gente precisa escalar essa solução para o Brasil inteiro. Afinal de contas, são 41 milhões de casas, né? Nessa primeira etapa, a gente fez 3 mil casas, mais ou menos, 3 mil reformas, né? Então, agora a Vivenda mudou o jeito dela operar. Ao invés da Vivenda ser executora das obras, nós somos um parceiro que viabiliza com que qualquer um que queira jogar esse jogo possa jogar esse jogo. Então, nós fazemos parcerias com arquitetos e suas empresas que não são escritórios de arquitetura, nem são empreiteiras, é um mix, né? São arquitetos que executam obras, fazem projetos, mas cuidam da execução da obra. Que são obras de baixa complexidade, obras rápidas, né? É uma mistura do arquiteto com o empreiteiro, ou com o arquiteto com o engenheiro, né? É um mix bacana. Então, nós hoje estamos trabalhando de forma a credenciar esses parceiros na plataforma Nova Vivenda, né? Onde a gente conecta a família interessada em contratar reforma, o negócio da causa, que é como a gente chama esse parceiro executor, com a solução de financiamento e, claro, com todas as soluções de tecnologia, como o Cleandro estava dizendo, que vão facilitar a jornada tanto do morador, quanto dos arquitetos, quanto do agente financiador, para a gente deixar todo mundo feliz, né? Esse é o como a Vivenda está hoje, e aí respondendo a sua pergunta, o que a gente fez até o momento. Legal, bacana. Leandro, e na sua visão, como a plataforma Gabster, né, está contribuindo e quais os desafios para mudar a situação de milhares de famílias que merecem um lugar melhor para viver? Bom, acho que vale a gente começar pensando no nosso propósito da Gabster, que é permitir uma experiência mais fluida no processo de personalização dos seus ambientes. Ou seja, quem aqui já não passou por um processo de reforma ou construção e não teve alguma frustração no meio do caminho por uma falha, por algum problema, por uma falta de informação, por um prazo não entregue, por um preço que não pôde ser praticado no mercado, que estava diferente do orçamento inicial, né? Então, nós acreditamos, temos certeza, né, pelos milhares de projetos que a gente roda diariamente, assim, dentro de orçamento, dentro da plataforma, milhares que a gente consegue ajudar a produzir dentro das indústrias todo mês, fazendo com que a informação que está à disposição do arquiteto, do profissional de design, lá no processo de ideação, lá no esboço, seja informação correta, precisa, e que essa informação a mesma informação vai navegar em todo o processo de experiência, passando pelo orçamento, pela venda, pela conexão com o varejo ou até com a indústria, né? Esse conceito, que é uma base de um
começa com uma base do BIM, né, que é um objeto de um produto devidamente representado em modelo 3D, com todos os seus atributos corretos, vai facilitar, através da conexão de toda a cadeia, facilitar todo o processo e reduzir uma série de problemas de falta de informação e interpretação humana dentro de todo o ciclo. Né? Imagina que se hoje um projeto é concebido no modelo tradicional ou no papel, né, ou em 2D, ele vai ter em diversas fases uma série de interpretações, análises, né? E se as informações não estiverem precisas, né, no orçamento, numa planilha, lá na mesa do vendedor, da madeireira, né, todos os problemas que podem acontecer se a gente não tiver uma uniformidade das informações, uma padronização das informações. Esse é o primeiro passo, o primeiro pilar, é de ter uma conexão única e uma base de dados única para os projetos. A segunda é esse poder de catequizar, dá para dizer assim, através das imagens, até o próprio 3D, em um novo método de trabalho, uma forma para os profissionais entenderem rapidamente como é possível trabalhar com o 3D, obter uma especificação de projeto, um detalhamento rápido também, que pode ser atendido na plataforma, com a execução de um motor de cálculo que já é configurável, né, e padronizado também pelo método de trabalho que a Vivenda tem utilizado. E assim a gente reduz consideravelmente todos os problemas, conectando as partes e acrescentando uma precisão ainda não vista em todo o processo da reforma e construção, né? Mantendo de maneira centralizada também todos os controles, independente das regras que acontecem em cada um dos estados do nosso continente Brasil, né, Fernando? Porque em cada estado, em cada região que a gente tem no Brasil, a gente tem conjunto de regras, de precificação, de modos de funcionamento, materiais que podem modificar. Então, é importante a gente também entender que essas 40 milhões de casas, elas estão espalhadas por um território imenso e é preciso ter uma coragem de padronizar algo que é muito... precisa ter uma flexibilidade, né, para dizer assim, é muito variável, né, dentro de todo o Brasil. Atender o Brasil, muito diferente de atender uma região, atender um escritório, um determinado bairro, né? Aí quando se expande, vai para com uma necessidade de escala e de velocidade, é preciso ter tecnologia para acompanhar e controlar todo esse fluxo de informação, né? Acredito que assim a gente consegue ajudar, né, com essas parametrizações também todas, né, o programa Vivenda a escalar no mercado. Legal, legal. Eu vou botar na roda aqui um outro tema agora, que são os desafios, né? Olhando assim numa perspectiva um pouco mais ampla de setor, de ecossistema. Vou lançar para o Fernando aí dar a sua visão, né? Quais são, Fernando, na tua percepção, assim, os maiores ou os principais desafios que você identifica em relação a todos os possíveis agentes envolvidos no processo de reformas realizadas pela Vivenda? Uma olhar bastante amplo assim, sobre os nossos atores todos. A gente parte do princípio, Otávio, que o mercado de reforma para as famílias de menor renda é um mercado bastante desestruturado, né? Como a gente já falou, é um mercado informal e, assim, acima de tudo, muito desestruturado. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer com isso o seguinte: a família que quer reformar não tem referência do que é uma boa reforma, né? Quer dizer, nas periferias e na favela existe muita lógica da autoconstrução, sem uma assessoria técnica. Existe uma referência que o jeito de fazer uma obra é daquele jeito, que tende a ser um jeito muito ineficiente, muito caro, né? É a lógica de quem pode gastar menos, gasta mais por conta da ineficiência. Os arquitetos, por sua vez, não aprendem na faculdade de que, eventualmente, esse é o maior mercado da construção civil, né? Não existe modelo de negócio, é claro, para esses caras operarem, e existe essa referência também de que o arquiteto, a arquiteta é um artigo, é um serviço de luxo, né? É algo só para as famílias ricas, né? A pessoa que financia a idem, né?
Se você for pensar mesmo na lógica do microcrédito no Brasil, o microcrédito no Brasil é produtivo orientado, como a gente chama, né? Ou seja, para você abrir a sua loja, abrir seu boteco, qualquer coisa. Se você precisa de um microcrédito para reformar a sua casa, não existe essa referência no Brasil. Enfim, e por aí vai. Podemos chegar na política pública. Não existe um programa público de melhoria habitacional que seja abrangente o suficiente. Quer dizer, esse mercado inteiro é desestruturado, né? Então, o grande desafio e a grande aposta e a grande solução em que a gente aposta é para a gente reformar 41 milhões de casas, a única solução é a gente estruturar esse sistema, é estruturar esse mercado, chama de mercado, de sistema, de como quiser, né? Essas engrenagens têm que funcionar. E não adianta você só, por exemplo, que foi um grande desafio que a gente fez, você imagina, no começo da história da Vivenda, a gente falou, olha, entendemos, depois que a gente ficou 6 meses com um grupo de moradores de uma favela aqui de São Paulo, entendendo as dores e quais seriam as soluções, a gente construiu essa lógica de um kit de reforma, né? Então, a sua jornada, dona Jussara, vai ser muito mais fácil. Você quer reformar seu banheiro, você vai escolher qual que é ali o acabamento, o revestimento, e a gente cuida de todo o resto. A gente vai fazer o projeto, a gente vai fazer o gerenciamento, e você vai pagar tudo em X vezes, com parcelas que cabem no seu bolso, com a garantia de que o preço combinado vai ser o preço final, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Criamos esse produto, né? Perfeito. O primeiro desafio foi aprender a conseguir vender isso, né? Porque as pessoas achavam que era golpe. Como assim pode ser tão bom, né? Como assim eu não vou nem ter que sair para comprar material, o metro de cano que faltou, ou a fita isolante, ou não sei o quê? Como assim você vai me entregar a obra e eu vou parcelar isso em 30 vezes, né? Então, esse foi o primeiro desafio, mostrar que, putz, dá para você ter uma jornada facilitada, né? O segundo desafio foi montar uma estrutura de financiamento, né? No Brasil, não existia uma solução abrangente suficiente para você financiar uma família de baixa renda que não tem a matrícula do imóvel, porque muitas áreas são irregulares, né? Que é uma família de baixa renda, ou seja, muitas vezes não tem um emprego formal, não tem, né, garantia nenhuma, e você criar uma lógica de financiar essa reforma para essa família. Então, daí veio uma segunda inovação que a gente fez, que foi a inovação no produto de financiamento, que ganhou o Prêmio Internacional da ONU, é reconhecido pelo ONU Habitat como uma prática inspiradora do Brasil para a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no mundo, enfim, uma coisa muito bacana. Cada coisa dessa foi um bloco de desafio do tamanho do mundo, estou falando de uma forma muito simples, mas você imagina o que quer que seja, né? Agora a gente está enfrentando outros desafios, que é, como o Cleandro falou, nessa coisa da escala, quer dizer, como vender isso? Quando a gente tinha presença territorial, a nossa loja, na vitrine, tinha um banheiro, porque a gente vendia um banheiro, né? Ou uma cozinha e tal. Aquela referência era muito maluca. Puxa, o que é esse banheiro aqui? Estão vendendo o quê? Né? Agora a gente tem um desafio que é fazer essa venda online, né? Em certo sentido, num balanço, num equilíbrio entre uma venda presencial e uma venda online, né? Essa é uma questão. Agora, acima de tudo, para a gente escalar, a gente precisa ter muito parceiro executor, a gente precisa ter muito negócio da causa. Hoje a Vivenda tem 41 parceiros, né? 41 negócios da causa trabalhando em conjunto, de Pelotas, aí perto de vocês, até o norte do país, né? Com esses desafios todos que o Cleandro falou, né? Como que você busca uma jornada única nesse Brasil continental, né? E esse é um baita de um desafio. Agora, não dá para fazer isso sem tecnologia. Pegando o recorte específico da nossa relação com a Gabster, né, a ideia é pegar o que tem de ponta nesse mundo da construção e da arquitetura, que é o BIM, né, e que hoje está muito restrito a esferas de grandes obras, de construções, e utilizar essa competência que vocês na Gabster têm, que é de simplificar e utilizar softwares democráticos, para a gente, de fato, democratizar o BIM com a reforma numa favela de qualquer cidade brasileira, tornando essa reforma uma reforma muito eficiente, tornando essa reforma uma reforma com uma jornada muito integrada da elaboração ao processo de compra, ao gerenciamento, né? Porque, eventualmente, de novo, esse é o maior mercado da construção civil no Brasil.
Se a gente achar que vai fazer isso sem ter muito uso intensivo de tecnologia, buscas de padronização, muito provavelmente não vai ser uma padronização completa, porque a gente está falando de um Brasil continental, mas de uma padronização de processos que sirva a essa diversidade brasileira. Se a gente não utilizar isso, a gente não vai fazer. E aí, por isso, a nossa grande aposta no trabalho com vocês para, de fato, pegar essa tecnologia de ponta e democratizar o grosso do Brasil. Legal, legal. Eu vou emendar essa pergunta, vou estender para o Cleandro também, uma perspectiva assim de... Estamos falando de causas sociais, inovação social e numa perspectiva de interdependência desses estratos sociais e econômicos, né? Então, na sua opinião, Cleandro, assim, quais são os nossos principais desafios, então, para dar atendimento, vamos dizer assim, a essas demandas exemplificadas pelo projeto da Vivenda, né, com o Fernando, mas estimulando até proposições para outros estratos sociais e econômicos, entidades e órgãos que possam, quem sabe, convergir para soluções do Brasil. Legal, ótimo. Como acho que é um principal desafio que nós temos como nação, e sempre se fala muito isso em todas as esferas, que é o desafio da educação, né? Temos uma necessidade de uma educação de base, uma necessidade de uma reforma educacional, uma atualização, né? Já que o Brasil, talvez, mesmo os jovens que pertencem a famílias com maior poder aquisitivo ou os universitários, né, que conseguem frequentar e ter uma formação universitária, esses já contam com uma certa defasagem dentro do nosso ensino, né? Nós temos hoje acho que um problema fundamental no Brasil, que a nossa educação ela está muito distante do lado prático e profissional, né, se comparado a outros modelos no mundo inteiro. Visto que a gente encontra na própria academia, na própria universidade, muitas surpresas ao apresentar questões até básicas de empreendedorismo junto à arquitetura, pensar assim, né? A gente apresenta formas práticas e simples de como operar e trabalhar e reduzir custos dentro da operação de um escritório e dentro da utilização de materiais corretos, né? E se vê dentro da própria academia uma necessidade de uma mudança, né? Trazendo para o nosso raio de atuação e onde a gente pode influenciar. Acho que o principal desafio, e aí quando se tem desafio e problema, se tem grandes oportunidades, é aproveitar essas conexões e promover dentro de todo esse ambiente uma forma simplificada, um caminho, uma trilha de aprendizado que pode ser navegada talvez com muita rapidez por todos os que estiverem trabalhando e estiverem entendendo essa nova forma de atuação no mercado. Ou seja, o profissional hoje pode aprender muito sobre um produto, ou quase tudo sobre um produto, ao utilizar um componente, um objeto rico em dados do BIM, né? Ele pode aprender tudo sobre as regras, as estruturas, os atributos, as especificações de produto, a forma de compor um ambiente, algo que talvez na academia tradicional poderia levar algumas semanas e ser até um trabalho muito chato, né? Eu tento trazer uma forma rápida e até prática de a gente poder mudar e apresentar para esse mercado, para os profissionais que estão saindo da universidade ou que querem atuar, uma forma nova de atender o grande volume, né, de reforma, o grande volume de atuação que pode se ter dentro da construção, utilizando os novos conceitos que estão chegando, né, que são conceitos que parecem conceitos mais da engenharia, de padronização, de algumas questões que limitam a liberdade e a forma de criação, mas muito pelo contrário, eles trazem informações para os profissionais muito rápida, com atualização em tempo real e permitem que se trabalhe não só com ganhos em termos de produto, mas com um processo de
orçamentação, processo de execução e de detalhamento de projeto muito rápido, né? Então, o desafio que nós temos aqui é apresentar essas novas tecnologias, esse novo modo de trabalhar, essa nova maneira de operar, especialmente para os arquitetos, e que tenhamos aqui um crescimento dessa massa pensante de uma alternativa que se tem dentro do mercado, ou que se tem uma atualização muito rápida, uma necessidade de uma atualização muito rápida dos conhecimentos entre o que se aprende na academia e o que vai se executar no dia a dia, no trabalho, justamente para ter uma renda satisfatória logo que se sai da universidade, né? Fernando, eu acho que essa é uma questão que o Fernando deve também enfrentar aí bastante, né? A questão da educação, da conferência de um padrão de trabalho, né, para uma execução simplificada, e o entendimento de como se pode entregar uma reforma, a execução de uma forma, sendo um pequeno empreiteiro, né, de uma forma muito ágil, né? Uhum. E como você, Fernando, enxerga também esses outros pequenos revendedores, as ferragens, né? Ou até mesmo pequenas marcas que podem vir a ser especificadas por esses arquitetos dentro de um projeto como Vivenda, né? Também não fazem parte de um contingente que vai se aculturando em relação ao BIM e todo o novo modelo de trabalho? Como é que você vê aí esses parceiros de setor, de ecossistema da construção, reforma e decoração? Sim, são stakeholders fundamentais, né? A gente sempre acaba falando da família, do arquiteto e eventualmente do financiador, mas tem muitas outras cascas essa cebola, né? Justo. Sem dúvida, os fornecedores de material, vamos colocar assim nesse grande bloco, né? Tem uma participação fundamental em vários aspectos, né? E esse, aliás, é um nó muito curioso, né, nesse processo todo, né? Porque, de novo, como o Cleandro disse, né, o Brasil é um país continental, né? Imagina que para a vivenda, que tem esse desafio de tentar buscar algum tipo de padronização para isso tudo, detalhe, tendo como um parceiro na ponta a revenda, a loja de material de construção, né? A gente tem relação com a indústria, sem dúvida. Agora, se a gente não inclui o revendedor, que é quem está na ponta, lá na periferia, para jogar esse jogo com a gente, não se opera esse mercado. Por N motivos, a começar pela questão da logística. Quem que entrega nesses territórios, né? Então, e aí, quando você entra dentro de uma loja de material de construção, vocês sabem muito bem, a quantidade de itens de SKU é maior que a quantidade de estrelas no céu, né? E a diversidade idem, né? E que está muito atrelada à tipologia dos fornecedores que estão no entorno dele, ali, né? Então, isso é um desafio e tanto, assim, e por isso é tão fundamental a gente também colocar esse stakeholder mais próximo do centro da conversa, porque se ele não joga o jogo com a gente, a coisa não avança. Sim, sim. E, Cleandro, como é que você vê gradualmente as marcas que são revendidas por esses revendedores citados pelo Fernando num processo de incorporação dessas metodologias, do BIM e todo o processo que decorre disso? Legal. Acho que as grandes indústrias elas estão acordando, vendo a tendência, né? Como toda indústria ela se move pela tendência, muito mais do que pela inovação, né? Que hoje, como uma grande indústria, é arriscado inovar e investir em algo que pode, né? Como diz a própria inovação, pode ser que não dê certo e a indústria não pode investir muito em aprendizado, né? Ela precisa mexer muitas massas, né? Muita coisa, e ela precisa seguir tendências, e o BIM virou uma tendência. Então agora a gente vê um volume de empresas, vamos dizer assim, despertando, né, acordando no Brasil, né, visto que o que acontece já é uma velocidade muito maior, muito forte em outros países, está acontecendo agora aqui no Brasil. Eu acho que é fundamental ter o apoio dessas empresas também,
na disseminação dessa nova maneira de pensar para os seus clientes, né? A gente vê aí as madeireiras, as ferragens, né? Ou os distribuidores, o grande varejo, tendo uma atuação importante dentro do modelo da vivenda, mas elas vão atuar a partir do recebimento de informações corretas que são geradas pelos fabricantes, né? Então, lá no início, lá na fábrica, lá na indústria que está produzindo e colocando na sua engenharia novas especificações de produto, ela precisa começar, ela é responsável por começar a colocar todo o seu catálogo devidamente atualizado dentro de um ecossistema BIM. Eu não falo só da Gabs, o ecossistema como um todo é algo muito maior, né? Para que essa ponta ela receba as informações corretas, e quando nós temos a identificação de um ID de um produto, um SKU, se saiba, então, ao que realmente se está trabalhando, né? Então, acho que é um elo também importante, né? A gente fala aqui do arquiteto, da família, do varejo, mas também tem o varejo com a indústria, né? É interessante esse ecossistema, como sempre temos todas essas partes aí a ser trabalhadas. Mas eu acredito muito que no momento que o varejo, né, a ponta, porque sempre é a venda que movimenta todo o mercado, né? A hora que a ponta começa também a exigir e ter um volume maior de venda, a indústria aumenta a velocidade nos investimentos em BIM, né? Então, todo um ecossistema que é muito diferente hoje, dá para dizer quase início de 2022, né? Diferente do que 2, 3 anos atrás, né? Dentro desse processo de conscientização que se tem no Brasil em relação a essas novas metodologias, né? Fica muito surpreso até como algumas empresas já estão bastante avançadas nesse contexto, né? E outras estão pegando caminho, né? Pegando esse caminho, buscando essas modelagens de maneira muito assertiva e com uma preocupação de atualização dos produtos. Uma coisa é colocar seus catálogos em BIM. A outra é manter atualizações desses seus catálogos em versionamentos corretos para que essa modalidade de venda não funcione só por 6 meses, né? Mas tenhamos os seus catálogos a cada ano devidamente atualizados com uma precisão para que o processo inteiro, como todo modelo, funcione, né? Perfeitamente. Vai levar um tempo, com certeza, né? Mas é um amadurecimento constante aí que é necessário. Muito bem, muito bem. Como tudo que é bom dura pouco, né? Ou menos do que gostaríamos, né? Nós vamos nos encaminhando para o encerramento de mais um, né, webinar. Mas antes eu peço que cada um dos nossos participantes então deixe sua mensagem final, né? E em seguida eu faço o encerramento. Pode ser? Tudo bem? Fernando, por gentileza. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez pelo convite aqui em participar dessa boa prosa. Eu sempre fico muito animado com esses movimentos, porque eu acho que essa nossa relação vivendo a Gabster lá é um exemplo de como a gente pode utilizar as tecnologias de ponta que estão disponíveis no mundo para a gente gerar transformação social de fato, né? Normalmente as tecnologias pioneiras, elas são sempre usadas em mercados de maior potencial econômico, enquanto alta renda, né? Porque eventualmente o potencial econômico do mercado de baixa renda no Brasil é muito maior do que qualquer outro, né? E a gente está se provocando, né? Vivendo aí Gabster a inverter um pouco esse fluxo, e eu acho que esse é o caminho. Num país como o Brasil, em que a maior parte das famílias é de baixa renda, a gente precisa construir nossas bases, nossas indústrias, olhando para o nosso povo, né? Criando soluções para o nosso povo. E eu acho que a gente tem um exemplo muito bacana sendo construído aqui nessa relação, e deixo aqui esse recado, né? Para quem tiver interesse em se juntar nessa barca nossa aqui, as portas estão abertas, eu acho que dos dois lados, né? Porque, de fato, o que a gente precisa de muita gente boa para fazer esses movimentos. E agradeço mais uma vez o convite aqui pela conversa. Certo. Pode deixar o site, eventualmente, encaminhar aqui, a gente coloca na descrição do vídeo, no chat, né? Esses dados todos nós vamos colocar na descrição, mas fique à vontade também, Fernando, caso você queira chamar a atenção aí dos nossos parceiros, né? Arquitetos e demais colaboradores.
A gente tem o site que é o vivenda.io, que mostra a vivenda de maneira geral, e lá tem tanto o site para novavivenda.com.br, que é de fato a plataforma mais dedicada para o consumidor final, ou para as ações mais ligadas ao Instituto que a gente vem fazendo, ou mesmo as ações do Vivenda Play, que é o de qualificação dos arquitetos. Então, acho que vale a pena consultar lá o vivenda.io, e a partir dali, quem se interessar, tem os links para contato. Legal, muito obrigado. Leandro, por favor. Tenho a agradecer, Fernandão, pela oportunidade de a gente aprender sobre o mercado, né, desde que a gente começou a conversar alguns anos atrás, né, nessas iniciativas, tentando entender como que a gente poderíamos, né, modelar pequenas reformas, deixar alguns modelos de banheiros já pré-definidos, né. Nós evoluímos em todas as conversas, evoluímos como plataforma para poder fornecer todas as variáveis possíveis e parametrizações. Estamos muito felizes agora também em podermos proporcionar um modelo mais flexível de atuação no mercado. E também gostaria, da mesma forma, de convocar todos os nossos usuários da plataforma para conhecer o programa de venda, conhecer e aprender sobre esse mercado imenso e com grande potencial a ser explorado, né? E, através da Gabstra, poder se atualizar em termos de conhecimentos e novas formas de trabalho. As nossas trilhas de conhecimento, que são gratuitas, estão à disposição com o nosso conteúdo vasto sobre essas novas maneiras, modelos de trabalho, com lições práticas e como tudo isso pode ser trabalhado. Estamos no início, né, Fernando, de uma grande caminhada, um grande mercado, né? Temos muito que aprender e evoluir como plataforma, como formas de atuação, especialmente na parte educacional, né, desse novo mercado. Eu acho que é um grande desafio abrir as mentes, mostrar para todos os profissionais que têm vontade de fazer diferente como a gente pode atuar e ajudar milhares de pessoas no Brasil inteiro. Obrigado, muito bem. Otávio. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Fernando. Maravilha. Bem, pessoal, agradeço a todos pela participação neste webinar e aproveite, inscreva-se no canal da Gabster, ative o sino de notificações, compartilhe com seus amigos e aproveite um novo mundo de conteúdos exclusivos para você se dar bem no setor da construção, reforma e decoração. Afinal, só a Gabster conecta pessoas a projetos para materializar sonhos. Até a próxima!